Olá, queridos irmãos, amigos que me seguem aí no YouTube e no Facebook. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Eclesiástico, capítulo 9, alguns versículos. Muitas igrejas pregam sobre a bondade, a misericórdia, a graça e o favor. Esquece da justiça de Deus. Devemos pregar um evangelho equilibrado sobre o amor e também sobre a justiça de Deus. Então as pessoas pregam o que os outros querem ouvir, mas nós temos que pregar a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse. Ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Então nós temos que pregar a palavra de acordo com como ela nos ensina, o amor e a justiça de Deus. Falando sobre o amor de Deus por nós, em João 3,16 está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E no versículo 36 do mesmo capítulo está escrito: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer naquela cruz, nos substituir. Ele foi o nosso substituto, foi uma morte vicária, uma morte que substituiu nós miseráveis pecadores que estávamos destituídos da glória de Deus. Quando o apóstolo Paulo em Romanos 6,23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Se todos nós somos pecadores, mereciam a morte eterna. Mas Cristo, com a sua grande misericórdia e graça maravilhosa, ele desceu dos céus, cumprir essa missão que sem nenhum criado poderia cumprir. Não existe ninguém que poderia morrer em nosso lugar, a não ser o Cristo, o Filho de Deus. E Deus então envia seu Filho ao mundo e coloca sobre os seus ombros todos os nossos pecados, como está em Isaías 53. Ele foi moído pelas nossas transgressões, né? E o castigo que estava sobre nós veio sobre ele, para que nós alcançássemos a paz, a verdadeira paz, a vida eterna. Mas Jesus é amor, mas ele também é justiça. Ele vem para fazer justiça, ele vem para separar os bodes das suas ovelhas. Em Mateus 13 está ali a parábola do joio e do trigo. Jesus falava muito em parábolas, e ali ele deixou a parábola do joio e do trigo. O Senhor veio e semeou uma boa semente, mas à noite veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E aí os trabalhadores do Senhor, os empregados, que representam aqui os anjos, os santos anjos do Senhor, chegou ao Senhor e disse: Senhor, o Senhor plantou uma semente boa, semente limpa, mas agora tem um joio no meio. O Senhor quer que nós vamos arrancar o joio? E o Senhor respondeu: não, deixa que ambos cresçam juntos. Na época da colheita, o joio será atados e queimado no fogo,
mas o trigo será recolhido no meu celeiro. Os joios são aqueles que negam a graça de Deus, o favor imerecido, o presente, porque a salvação é um presente, nada pode comprar, só o precioso sangue de Jesus Cristo que nos comprou, ele morrendo ali na agonia, torturado, cuspido, furado, ele sendo Deus, ele suportou tudo isso para que eu e você, miseráveis pecadores, pudéssemos ter a vida eterna. Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. As pessoas pulam os textos da justiça de Deus e falam só do amor, da misericórdia, da graça. Temos que falar também da justiça. E eu gostaria de ler aqui em Eclesiástico 9, vou ler o versículo 1, depois eu vou para o 5 e o 10, e depois nós vamos ler lá em Malaquias, e depois nós encerramos essa pequena mensagem. Assim diz a palavra de Deus em Eclesiásticos: deveras todas estas coisas considerai no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhecem nem o amor nem o ódio, tudo o que passa perante ele. O homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo que passa perante ele. Aqui então o versículo 5 está dizendo: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Não haverá lembrança deles. Também o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Nós sabemos que vamos morrer, mas os mortos, segundo a palavra de Deus, não sabem coisa nenhuma que acontece aqui. Então, meus queridos, continuando aqui o versículo 10, está escrito: tudo quanto vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, a palavra é clara. Agora, os que crerem em Cristo, entregar suas vidas a Ele, esses ressuscitarão com um novo corpo. Está escrito na palavra de Deus. E herdarão a vida eterna. Eu quero ir agora aqui para Malaquias. São textos que muitos nas igrejas procuram pular os textos, né? Não querem ler, talvez, não estou aqui para julgar ninguém, talvez para não perder os seus membros, para não falar nós temos que pregar o evangelho equilibrado, falar do amor de Deus, mas também da justiça de Deus. E aqui, em Malaquias capítulo 4, a palavra do Senhor está dizendo: o dia do Senhor, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palhas. Como palhas. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem rama. A palavra está dizendo que dos incrédulos, dos abomináveis, não sobrará nem raiz e nem rama. Mas para vós, quer dizer, para aqueles que creem em Cristo e que vivem de acordo com a sua palavra, o texto diz: para vós
os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, a cura trarás nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerro no cevador. Foi um exemplo que Deus está dando aqui, para os que temem o seu nome. E continuando o texto, pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Nós não sabemos o dia. Ele está dizendo que ele está preparando esse dia. Os ímpios, os incrédulos, os abomináveis, esses se tornarão em cinza debaixo dos pés do Senhor. Assim é o que está dizendo o texto. Queridos irmãos e amigos, devemos pregar o amor de Deus, mas também a justiça de Deus. E eu quero terminar essa pequena palavra aqui, voltando a Eclesiástico, capítulo 12, encerrando aqui essa pequena mensagem. Capítulo 12, versículo 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus. E assim está escrito. De tudo que tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Todos nós teremos que apresentar o tribunal de Cristo, prestarmos contas das nossas obras. Por isso a palavra de Deus em Apocalipse, ainda eu quero deixar esse versículo aqui, Apocalipse 12, 14, está escrito: aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 22, terminar aqui 22, vou ler aqui do 12, encerrando aqui no versículo 16. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vem com a recompensa para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. A cidade celestial pelas portas. Ficarão de fora os cães. E quem são os cães aqui? Os cães são esses golosos que ficam aí extorquindo os seus membros nas igrejas. São ricos aí andando de jatinhos, seus carrões e explorando. Mas o salário dos trabalhadores clama o Senhor dos Exércitos. E diz Tiago, lá em Tiago 5, que eles, a riqueza deles, transformarão em ferrugem e que eles serão comidos de traças. Continuando aqui. Ficarão de fora os cães e aos feiticeiros e aos que prostituem, aos homicidas
aos idólatras, aos sodomitas e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ele mandou o anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus está dizendo para nós, queridos amigos, jovens, senhores, senhoras, que ainda não entregou sua vida a Cristo. Ele hoje está te chamando para escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro. Jesus Cristo foi o Cordeiro que foi imolado naquela cruz para que eu e você, pecadores, fossem redimidos pelo seu precioso sangue e pudessem entrar na nova Jerusalém celestial. Hoje ele te convida, você que ainda não aceitou ele, para escrever seu nome no livro da vida. Aqui em Apocalipse 20 está escrito, abriu-se os livros, abriu outro livro que é o livro da vida, onde está escrito os nomes de todos os que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador e viveram de acordo com a sua palavra. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E em Apocalipse 20, perdão, meus queridos irmãos, houve aqui um pequeno... Em Apocalipse 21, 27, versículo 20, capítulo 21, versículo 27, está escrito: não entrará nada nela, na Jerusalém celestial, que comete abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, na cidade que Jesus preparou para nós. Não entra nada que a contamine, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E hoje Jesus quer escrever seu nome no livro da vida. Abre o seu coração, você que ainda não entregou sua vida a Ele, entrega sua vida a Jesus Cristo. Se prepara para a segunda vinda dele, quando Ele vem dos céus, com todos os exércitos de anjos, para buscar a sua igreja. Não sabemos o dia e nem a hora, por isso precisamos estar preparados para esse tão glorioso dia. Que Deus abençoe você que me ouve nesta hora, que entrega a sua vida a Cristo e se prepara para esse tão glorioso dia.